convite para vocês estarem aqui é que a gente gostaria de esclarecer as circunstâncias do óbito da senhora Mariana, uma idosa de quase 80 anos que foi encontrada sem vida no interior da residência dela, isso no bairro Medicina. Eu vou fazer um breve relatório do que foi apurado no inquérito policial dos fatos e, ao final, eu abro para possíveis questionamentos dos senhores que vocês entenderem pertinentes, tá bom? Na data do dia 4/5/2025, a dona Mariana, no caso a vítima, foi encontrada sem vida no interior da residência dela. Quem que encontrou a dona Mariana? A filha dela. Nesta ocasião, a filha dela narrou às autoridades públicas que, ao chegar de viagem, porque ela estava em Caraguatatuba, no estado de São Paulo, ela encontrou a mãe já sem vida no interior da residência. A gente analisando o corpo, o cadáver da vítima no local, a gente verificou que ele estava em estado avançado de putrefação. Então a gente concluiu, essa morte não aconteceu agora, ela já ocorreu fazem dias. Foram feitos os exames periciais no corpo, no local do crime, bem como outros elementos foram colhidos, elementos de prova. Numa análise primária das provas até então ali colhidas, a gente percebeu que não se tratava de uma morte natural da vítima, mas sim de um bárbaro crime de latrocínio, praticado pela filha contra a mãe. Nesse momento, a gente entendeu por bem representar pela prisão temporária da investigada. Esse pleito foi deferido pelo juiz local e, no transcorrer da prisão temporária da investigada, a gente conseguiu levantar um conjunto probatório extremamente robusto e farto que ratificou a premissa de que a gente estava frente a um crime de latrocínio e não de uma morte natural da senhora Mariana. Então, o que nós concluímos com as investigações no final? Na data de 27/4/2025, a investigada ela veio a ceifar a vida da própria mãe mediante asfixia por clorofórmio. Em seguida, ela tentou carbonizar o corpo da mãe e, para isso, ela criou um pequeno incêndio no local. Após a prática desses bárbaros atos, ela viajou para Caraguatatuba, estado de São Paulo. Lá permaneceu por alguns dias e, ao retornar no dia 4, ela simulou ter encontrado a mãe já sem vida no local, a fim de enganar as autoridades públicas. Qual que foi a motivação do crime praticado pela investigada? É de cunho patrimonial. Quando ela ceifou a vida da mãe, ela subtraiu a quantia de R$ 42 mil em dinheiro, um veículo Chevrolet Spin e um talão de cheque de titularidade da Mariana. É importante a gente deixar pontuado aqui que dias antes da vítima ser morta, ela se deslocou à instituição bancária e efetuou saques no importe de R$ 42 mil, dinheiro este comprovadamente subtraído pela investigada. Quanto às folhas de cheque, ela preencheu 2 delas, após a morte da vítima. Uma, inclusive, no valor de R$ 10 mil. Apresentou na instituição bancária por 2 vezes, só que o banco não compensou as cártulas. Ele alegou divergência, fraude na assinatura. Por quê? Porque não foi a vítima que preencheu, foi a própria investigada após tirar a vida da própria mãe. Quanto ao veículo Chevrolet Spin, horas após ceifar, tirar a vida da própria mãe, a investigada já entrou em contato com um conhecido dela do estado de São Paulo, negociou esse automóvel e, horas após o óbito, esse terceiro já retirou o veículo do local do crime, levando para o estado de São Paulo. Antes que vocês me perguntem, esse terceiro concorreu de alguma forma para a morte da vítima? Não. Ele foi um terceiro de boa-fé, que inclusive foi enganado pela investigada. Foi isso que as investigações apontaram para a gente. Qual que era a intenção da investigada ao tentar carbonizar o corpo da vítima? Ela queria destruir qualquer elemento de prova, ela queria inviabilizar os trabalhos investigativos e periciais. Ela não queria que a polícia tivesse elementos para poder levantar o que de fato aconteceu, ou seja, o crime de latrocínio. Então, qual que foi a conclusão que o inquérito chegou ao final? A gente estava frente aos delitos de latrocínio, de fraude processual. A investigada ela foi indiciada nesses 2 delitos e a gente representou pela prisão preventiva dela. O juízo já deferiu a prisão preventiva dela e atualmente a investigada, que é filha da vítima, se encontra em cárcere aguardando julgamento.
Agora eu abro para vocês para questionamentos que vocês entenderem pertinentes. Eu tenho duas dúvidas. Esses 42 mil reais, Sim. ela conseguiu pegar. Sim, ela não só... A questão, como o doutor falou, a motivação dela foi patrimonial. Certo. Tanto o dinheiro que a dona Mariana tinha sacado, quanto o próprio talão de cheques que a gente conseguiu encontrar durante o mandado de busca, a gente conseguiu comprovar que ela ainda tentou, fraude de assinatura, descontar esses cheques, tanto na cidade quanto Caraguatatuba, São Paulo, quanto aqui em Itajubá. Mas é isso que não conseguiu pegar. Ela conseguiu os 42 e tentou mais? O que acontece? Ela subtraiu, como o investigador Cássio falou, uma quantia de 42 mil reais. Isso é fato. Ela Isso é conseguiu fato. esse dinheiro. Ela subtraiu folhas de talão de cheque. Além Isso é dos fato. 42. Exato. E ela preencheu duas das cártulas, inclusive uma no valor de 10 mil reais, e apresentou por 2 vezes no banco. E o banco não compensou os cheques, alegando divergência de assinatura, porque se tratava de uma fraude. Na verdade, os cheques ela não conseguiu, mas o dinheiro ela conseguiu. E esse dinheiro 42 ela conseguiu como? O que acontece? Perdão, pode falar, Cássio. Não, era, de acordo com a investigação, toda a motivação dela foi uma questão patrimonial. Inclusive, uma parte desse dinheiro ela chegou até a confessar no dia que a gente prendeu ela, que ela teria pego. Depois nós fomos fazer o levantamento nas vésperas da Dona Mariana ser morta, que nós conseguimos comprovar que ela foi morta no dia 27, ela teria feito todo esse saque, todo esse volume alto. Ah, tá. Então foi no banco. Sim. Foi, ela sacou em dinheiro vivo na boca do caixa. A gente pediu a quebra de sigilo bancário da vítima. E lá constam os saques efetuados para ela no importe de 42 mil reais. Através de cheque? Não, dinheiro vivo ela sacou. Ela foi ao banco e fez o saque desse valor de 42 mil reais em dinheiro. Ela fez, na verdade, são vários saques que ela fez. Isso a filha. Não. Desculpa. Isso que não estava entrando na minha cabeça. Então a mãe foi até o banco e tirou esse dinheiro. Todo esse dinheiro. A genitora. Qual o objetivo? Alguém sabe o objetivo? Pode Do nada tirar 40 mil? A mãe era uma pessoa mais de idade. Ela tinha certo preconceito com tecnologia. Ela não gostava de pagar nada em transferência bancária, em PIX, não usava cartão de crédito. Todos os compromissos financeiros, eles eram marcados mediante dinheiro. E ela estava com uma obra naquele período, fazendo uma obra em uma das casas dela. E a filha acompanhou essa retirada, ou soube dessa retirada? Soube dessa, ela tinha ciência desse dinheiro na propriedade da mãe, na posse da mãe. Complementando essa pergunta, a filha, ela tinha alguma coisa assim com a mãe? Ela tinha brigas? Você ou diz algo do relação, tipo? né? É uma relação que faça com que ela ali tente pegar esse dinheiro. Já todo o trabalho investigativo, a gente procura saber o histórico da pessoa Sim. envolvida. A gente descobriu que ela já teve problemas com a mãe, inclusive teve uma investigação que ocorreu no ano de 2022 na Delegacia da Mulher, na qual foi a briga entre mãe e filha, justamente a questão patrimonial, foi quando a filha foi morar um período com a mãe, e as duas tiveram problemas, e a mãe queria que a filha saísse de casa. A filha já tinha uma estrutura financeira, né, até pelo pai dela ser promotor de policial, ela herdou uma quantidade significativa de dinheiro, mas ela queria sair da casa mediante a mãe dar mais dinheiro para ela. Então, essa suspeita, ela sempre teve essa questão patrimonial muito forte, ela sempre foi sustentada, sempre teve mesada, sempre viajou. Inclusive, uma parte da herança dela, que ela recebe, ela dilapidou em viagens para a Europa, em viagens para a praia, em cirurgias plásticas. Quando ela perde esse patrimônio que ela herdou, ela volta a morar com a mãe no início de fevereiro. E tem outros parentes envolvidos? Ela tem outros filhos? Ela tem, a autora, ela tem outros irmãos, pessoas boas, pessoas trabalhadoras de bem, não concorreram de forma nenhuma para a morte da genitora. O pai é falecido, é o ex-promotor, né? Isso, o pai dela é ex-promotor, é aposentado e já se encontra falecido. Só pontuando uma coisa, igual o Cássio falou, ela era uma pessoa muito improdutiva. Como o pai tinha uma vasta condição financeira, ela sempre viveu ser marcada com o dinheiro dos pais. E quando o pai faleceu, ela recebeu uma quantidade significativa de patrimônio. Só que como ela não produz, ela dilapidou esse dinheiro muito rápido. Foi quando ela retornou para morar com a mãe, e na cabeça dela, como ela mesma narrou para a gente na data da prisão dela, ela acreditava que os pais tinham o dever de sustentá-la, por eles terem condições. Então a relação dela com a mãe sempre foi muito conflituosa. E se agravou muito por causa dessa questão financeira, porque ela atribuía à própria genitora esse dever de sustentá-la. Entendeu? Então ela confessou. Não a prática do crime.
Ela nega a prática do crime. Apresentou. Ela ainda nega, ainda hoje ela nega. A gente ouviu ela na data da prisão temporária. Tá. Aí, diante do conjunto probatório extremamente farto, robusto que nós levantamos, a gente não viu necessidade de reinquiri-la, porque a gente já tinha todos os elementos que comprovavam a existência dos crimes de latrocínio, de fraude processual e que ela era autora. Ela está presa nesse momento. Se encontra presa de prisão preventiva, à disposição da Justiça. Essa prisão preventiva, só para o meu desconhecimento jurídico, ela é, digamos, renovável, indeterminada? Ela é por prazo indeterminado. Indeterminada? Ela é por prazo indeterminado. Ela prossegue presa. A temporária que ela estava anteriormente, ela tinha prazo de 30 dias. Certo. Nós prorrogamos por mais 30 dias, concluímos o inquérito e, ao final, nós apresentamos pela preventiva. A preventiva é por prazo indeterminado. O senhor poderia também, para explicar para a gente, quer dizer, no caso dela, a advogada deve saber, eu não sei. A partir de agora, com essa conclusão, como é que é o procedimento? Vai para o Ministério Público? Vai para... Pode falar, Cássio. Pode repetir. A partir de agora, vamos dizer assim, a Polícia Civil fez o seu trabalho. Sim. Ela tem provas de toda a situação. O que acontece a partir de agora? E essas provas são endereçadas para onde? Qual que é o andamento disso? A gente terminou o inquérito policial. Imediatamente, quando a gente acabou, a gente já encaminhou para o Poder Judiciário, abriu visto para o Ministério Público. O Ministério Público já ofereceu denúncia contra ela pelo crime de latrocínio. E agora o Poder Judiciário vai fazer o serviço, a atribuição deles, que é fazer o julgamento, verificar as provas. Eu queria saber justamente isso. O Ministério Público já ofereceu a denúncia? Já ofereceu. E quanto aos familiares, né, voltando àquela pergunta, os irmãos tendem a fazer alguma coisa, responderam alguma coisa nessa investigação? A gente, como é uma investigação, um crime complexo, um crime de latrocínio, tem uma considerável gravidade, a gente colheu de todas as pessoas que tinham informações. No início da investigação, a gente ainda não tinha certeza, né, tem todo um amadurecimento da investigação, então a gente colheu o time de todos os familiares. Vários familiares dessas pessoas não moram aqui na cidade de moram em São Paulo. A gente queria saber o histórico de todos. Então, todos foram ouvidos, nenhum deles teve qualquer participação no fato. Como o doutor falou no início, ela planejou esse crime, foi um crime planejado. Ela já vinha planejando há mais de um mês. Eles chamam de premeditado, né? Isso. Isso a gente conseguiu comprovar na investigação. Então, tem todo o histórico da apuração foi nesse sentido. Inclusive, a questão do corpo em putrefação foi planejado. Né? Ela cria um álibi, ela viaja, ela mata a mãe no dia 27, faz uma viagem para o estado de São Paulo e volta já. Isso ela tinha pensado, assim, a gente conseguiu afirmar. A questão do corpo carbonizado também. Só essa parte que eu queria só... Carbonização do corpo. Isso, quer dizer... Vou explicar para o senhor o que acontece. Igual o investigador Cássio falou. Ela agiu premeditadamente, ela planejou nos mínimos detalhes. A gente não está apenas fazendo uma alegação, a gente comprovou isso nos autos, indiscutivelmente, que ela planejou toda a prática do crime, a ocultação do crime, destruindo provas. Então, por que a gente pode afirmar com certeza que ela carbonizou e tentou iniciar um incêndio? Ela carbonizou o corpo, carbonizou o local. Ela tentou carbonizar o corpo, iniciando um incêndio no local. O que acontece? Quando a vítima foi morta, quando a gente chegou no local, a gente verificou que o cadáver, embaixo do cadáver, sob ele, existia uma manta. Ao lado do cadáver também existia uma outra manta. Analisando o corpo da vítima, que foi constatado também pelo exame necroscópico, o braço esquerdo da vítima estava com queimadura de 3º grau. A cabeça estava com queimadura e a barriga também. No local foi localizada uma vela parcialmente consumida. E ao entorno do corpo, bem como embaixo dele, existia chamuscamento do chão. Aliado a outros elementos de prova que ela utilizou, a gente comprovou isso, ela utilizou de querosene, ela encharcou estes panos em querosene, colocou estrategicamente embaixo da mãe e ao lado, e deixou uma vela parcialmente acesa e ela foi sendo consumida, porque ela queria iniciar um incêndio gradativo para que desse tempo dela já estar em viagem e depois alegar, poxa, voltei, encontrei minha mãe morta. Ou a casa pegou fogo, não sei o que aconteceu.
Pode Só falar. um complemento, a gente realizou 2 buscas nesse local. No primeiro momento foi para a prisão dela, mas ainda não havia um amadurecimento. Já no segundo momento, nós fomos tentar encontrar esses produtos que nós descobrimos que foram usados. Inclusive o querosene, que foi encontrado no local. A gente levou até uma farmacêutica, Jéssica Almeida, para acompanhar as diligências, até porque envolvia produtos que a gente não tinha um conhecimento técnico. A gente teve que fazer uma pesquisa para fazer levantamento de qual a potencial de lesividade desses produtos. Inclusive com a questão da asfixia, quanto a questão do querosene mesmo, todas as formas que eram utilizadas. Lá no local a gente encontrou outros produtos ainda que ela não poderia ter acesso. São produtos destinados apenas a laboratório, não para pessoa física, e estavam todos no nome dela. Então, com relação ao querosene, a gente conseguiu encontrar na casa dela. Deixa eu fazer Como uma... ela conseguiu esses produtos se não podem ser pegos por pessoas? Não sabemos explicitar. Ela tinha produtos na casa dela que, conforme o Cássio falou, a farmacêutica disse que eram de produtos de venda proibida. Ela era uma venda extremamente controlada, esses produtos, e ela tinha. A morte foi asfixia. Asfixia. Eu queria fazer um adendo. Queria fazer um adendo de um elemento de prova bastante robusto. Eu vou só exemplificar para vocês. Quando da data da prisão temporária dela, a gente também tinha autorização para apreender o celular dela e extrair conteúdo do celular dela. Quando a gente apreendeu o celular, a gente verificou que ela tinha apagado grande parte do conteúdo entre mensagens, já justamente para inviabilizar a colheita de provas e investigações. Só que nós conseguimos acessar o histórico de pesquisa no Google. Dias antes dela ceifar a vida da mãe, ela pesquisou uma centena de vezes, né, Cássio? Como carbonizar um corpo, como matar uma pessoa por asfixia com clorofórmio, quanto tempo o clorofórmio demora para sair do corpo, a perícia pode detectar a causa-morte em quantos dias, dentre várias outras pesquisas que comprovavam que ela estava premeditadamente já querendo ceifar a vida da própria mãe. E outro fato interessante, quando ela estava em Caraguatatuba, que até então ela alegava que desconhecia a morte da mãe, ela ficou pesquisando incêndios em Itajubá, obituários em Itajubá. Ora, se ela desconhecia da morte da mãe, por que esse tipo de pesquisa? Isso só comprovou de que ela efetivamente havia ceifado a vida da vítima e estava verificando se realmente o intento criminoso dela tinha alcançado, tinha atingido a finalidade que ela desejava. Ela só não carbonizou o corpo da mãe porque a forma como ela construiu aquele cenário não teve a capacidade de iniciar um incêndio nas proporções que ela desejava. Senão ela teria queimado a casa inteira. Inclusive, ela não apagou só mensagens e conteúdo do próprio celular. Ela apagou mensagens e conteúdo do celular da mãe. Foi apreendido também. Foi dali que partiu a investigação. Por quê? Como a gente conseguiu comprovar que ela matou a mãe no dia 27, no dia 28 ela mantém a mãe viva, ela simula que a mãe viva respondendo mensagens, só que ela responde mensagens de texto para várias pessoas, não de áudio, fugindo do hábito da mãe. E a gente conseguiu conversar com várias pessoas, inclusive uma das pessoas que era uma pessoa que estava fazendo obra para a mãe, na qual ela questiona quanto que estou te devendo, no dia 28. E aquele pedreiro fala o valor e ela faz o pagamento, mas faz o pagamento por Pix, foge totalmente do padrão da mãe. E o Pix ainda, inclusive, está no nome do suspeito. Até porque a mãe, segundo estou falando, tem a dificuldade tecnológica. A mãe dela tinha a vítima tem uma aversão à questão tecnológica, ela não confia. E a gente comprovou isso definitivamente nos autos, que ela não trabalhava com tecnologia, era tudo em dinheiro vivo. E outra coisa, ela não gostava de digitar mensagem no WhatsApp, era tudo mensagem de áudio, seja com os filhos, com os netos, com prestadores de serviço. E a partir do momento que ela foi morta no dia 27, no dia 28 ela passou a conversar por mensagem, como por exemplo, com o prestador, com o pedreiro. Mudou o comportamento. Exatamente, porque já concluiu, não era ela, era a própria autora, se passando por ela, até ela poder viajar. Entendeu? Esses requintes de crueldade, ela está presa há quanto tempo? Ela foi presa, eu não me recordo. Ela já está presa há 2 meses e meio, mais ou menos. Eu imagino que ela já tem advogado. Você tem conhecimento disso? Sim, ela compareceu um advogado. Como aqui também no exercício de hipotético, eles devem alegar uma insanidade mental.
aí a gente não faz esse tipo de análise. Aí é o Poder Judiciário, na instrução criminal, que vai verificar se ela tem algum distúrbio mental ou não tem. Nós, nas investigações, não constatamos qualquer distúrbio mental. Ela sabia muito bem o que estava fazendo, ela agiu premeditadamente, ela planejou nos mínimos detalhes a execução e como ela iria ocultar a prática do crime. E ela confessou ter pego dinheiro e tentado descontar cheques. Então, confessou o crime. Ela confessa... Mas é uma coincidência meio estranha. Ela confessa ter pego dinheiro, ela parte do dinheiro, ela confessou ter se apossado dos cheques, mas ela apresenta um contexto divergente. Ela não fala, eu peguei depois de matar minha mãe. Ela nega o crime e fala que foi a mãe que entregou para ela. E a questão patrimonial, além do dinheiro do cheque, tem da própria mãe. O carro da própria mãe, no dia 27, a gente conseguiu pegar várias câmeras, fazer uma investigação bem exaustiva. A gente pegou câmeras tanto do dia 27 até o dia 4. E a casa é na esquina, é uma casa grande. Então foram várias instâncias que nós tivemos que pegar a câmera para ampliar todas as saídas e entradas da casa. No dia 27, à noite, o carro da mãe veio um pessoal de São Paulo buscar. Na qual ela engana a própria família, alegando que a mãe tinha autorizado ela passar esse carro para o motorista de Uber que seria de Itajubá. Só que durante a investigação a gente viu que esse carro foi parar em São Paulo, em Taubaté. Aí, com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, nós conseguimos identificar onde o carro estava, com quem estava, e nós fizemos também uma operação lá e conseguimos recuperar esse carro. Só que essa pessoa que pegou o carro, ela não teve nenhuma participação com o latrocínio em si. Ela só... perguntar. Então Ela fez tudo. Ela sozinha. Premeditou, executou, sozinha. Sem a ajuda de ninguém. Todo o planejamento está bem comprovado no inquérito. Igual eu falei para os senhores, o conjunto probatório é extremamente robusto, ele é farto, ele aponta a prática do crime de latrocínio e de fraude processual por ela. E ela praticou sozinha, não teve a participação de ninguém mais, somente ela. Entra esse questionamento dela ter pego elementos que não podem ser comprados por ela. Aí fica... Infelizmente, a internet hoje, ela te permite fazer compras, muitas das vezes, sem autorização legal para isso. A gente não pode, não foi comprovado de forma nenhuma que um terceiro concorreu, fornecendo para ela nada disso. Jamais. Isso daí foi tudo, a gente comprovou que foi ela. Não tem nenhuma participação de ninguém, seja material, seja pessoal. Não foi comprovado. Entendeu? E, não sei se vocês vão fazer mais algumas perguntas, mas, para finalizar, um alerta que os senhores policiais poderiam passar para pessoas idosas que também possam passar por situações com filhos, familiares. O que acontece? A mãe dela tinha uma relação muito conflituosa com ela já. E isso ficou comprovado, seja por mensagens de áudio mandado pela própria vítima aos netos, aos filhos, em que ela fala que a filha está pressionando, pedindo dinheiro, que ela estava com medo de ser morta pela filha. Então, o que eu ia dizer para a população? Se você percebe que um familiar, seja filho, seja qualquer outro familiar, ele está praticando algum tipo de violência psíquica, física, tentando conseguir algum dinheiro, aciona a polícia, conversa, retira essa pessoa do lar. Existem mecanismos para a gente afastar esse agressor antes que se torne um latrocínio, ou um homicídio, ou algo do tipo. Dá para se prevenir, mas tem que ter atenção dos outros familiares. Verificando que algum está ali pressionando, conversa, chama a polícia, procura a gente vai passar as informações de como agir. Tá certo? Só vir à delegacia, ligar no número. Ela pode acionar a polícia militar, ou pode acionar a polícia civil. Aqui a gente vai atendê-la, por exemplo, a delegacia da mulher. Vai ter um atendimento especializado, ela vai ser orientada dos procedimentos a serem adotados. Nós também vamos conversar com a vítima, com os outros familiares que não têm nenhum envolvimento nas agressões físicas ou psíquicas, e vamos informar o procedimento a ser adotado para até proteger a vítima, né, desses tipos de delitos. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Estamos à disposição. Obrigado de novo pela presença de vocês, tá bom? Obrigada. Até mais.